Rapidinho, cada hora aí, pessoal, por favor. Aquela foto do cara, né? Não dá pra tirar nenhum. Vai, mano. Vai, Nê. Cadê o lápis? Então, Aí, ô, Dani. Cadê o lápis? Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligadinho aqui no canal vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, logo de cara um casaca no coração de todos vocês. Nesse sabadão, dia 9 de novembro de 2024, o nosso Vasco entra em campo hoje às 7 horas da noite, às 19 horas no horário de Brasília, com transmissão do Premier, diretamente lá da Arena Castelão, no Ceará, diante a equipe do Fortaleza, o Fortaleza que briga de uma forma indireta pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Vasco que busca aí uma vaga consolidada em uma competição internacional. Vamos abordar esse assunto, vamos falar também sobre as meninas da colina, vamos falar sobre Pablo Galdames, vamos falar sobre material esportivo e sobre a Vasco SAF, sem muita delonga. Bora, vem comigo, tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é o seguinte, logo de cara, né, se tratando aí da partida de logo mais, esse jogo aí para mais de 30 mil torcedores que estarão presentes na Arena Castelão, ingressos vendidos de forma antecipada, a torcida do Vasco fez a parte dela, comprou todos os ingressos destinados para o setor dos visitantes. Esse jogo terá a transmissão do Premier, como eu já mencionei, às 7 horas da noite, tá, gente? Olha só, Dimitri Payet não viajou, né? Ele que sentiu desconforto muscular na coxa, né, no treino da última quarta-feira, não viajou com o elenco, passou por exame de imagem nessa sexta-feira, onde não foi constatada a lesão, mas então ele ficou aqui no Rio de Janeiro. Payet, então, que claro, não viajou, então não joga, obviamente, diante a equipe do Fortaleza. Diante dessa situação, vou falar para vocês aqui as prováveis escalações, começando pelo time da casa, né? O Fortaleza deve entrar em campo com João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite, Rosseto, Hércules, Emanuel Martinez, Mancuso, Marinho, Moisés e Lucero. Essa provável equipe comandada pelo treinador Juan Pablo Vojvoda, tá, gente? O time do Fortaleza aí bem embalado, com um bom retrospecto jogando dentro de casa. O Vasco não vence o Fortaleza jogando no Ceará desde 2003, então há 21 anos o Vasco não vence o Fortaleza jogando no Ceará. A gente venceu o Fortaleza esse ano aqui no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro por 2-0, mas foi em São Januário, né? Como eu já mencionei aqui no Rio. Lá no Ceará, há mais de 20 anos o Vasco não consegue uma vitória. Ou o Fortaleza ganha, ou o Vasco aí consegue arrancar um empate, né? Quem sabe a gente consegue quebrar essa escrita. Seria maravilhoso, seria para repor os pontos que a gente deixou de ganhar diante do Botafogo ali, daquela derrota vexatória, onde o Botafogo passeou em campo. Os adversários do Vasco fizeram de tudo para ajudarem o Vasco aí a entrar numa zona de classificação para uma pré-Libertadores, e o Vasco não fez a parte dele, né? Quem sabe a gente consegue recuperar aí, dar a volta por cima diante do Fortaleza. O Fortaleza é um time chato, é um time ali bem encaixado, bem treinado pelo Vojvoda, mas o jogo é jogado, né? Por outro lado, eu acho que se for de peito aberto é perigoso. O Fortaleza tem um ataque ali bem coeso, né? Uma defesa até de certa forma sólida. Fortaleza na última rodada, bom dia, na última rodada ganhou do Juventude jogando aí fora de casa lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, né? Então agora jogando em casa, a tendência é que eles venham para cima do Vasco, mas o gramado do Castelão não tá grandes coisas, né? Então não sei como é que vai ser aí esse jogo entre Fortaleza e Vasco, né? E no caso o nosso Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim,
Paulo Henrique na direita, Maicon e Léo dupla de zaga, Piton na esquerda, Hugo Moura, Matheus Carvalho na volância e Maxime Domingues na saída de bola. Puma Rodrigues, no caso da criatividade, né? Puma Rodrigues na ponta direita, Emerson Rodrigues na esquerda e Pablo Verrete centralizado. Essa é a equipe especulada, né? Está entrando aí os primeiros 11, né? O time titular do Vasco, comandado pelo Rafael Paiva, para estar jogando diante o Fortaleza logo mais às 7 da noite, tá, gente? Fato é que o Maicon aí deve estar voltando à equipe, uma vez que João Vitor foi expulso no último jogo e cumpre suspensão automática, né? E uma vez que Dimitri Payet nem viajou com o elenco, como eu já mencionei também no início, Felipe Coutinho viajou com o elenco, mas não deve jogar. Também não entendo para que essa palhaçada de viaja para cá, viaja para lá e o cara não pode jogar, sabe? Para ser bem sincero. Para manter o cronograma de treinamento. Então quer dizer que se o cara não viajar com o elenco, o cara não treina? O cara não pode treinar aqui? O cara não pode ter aí o compromisso de acordar cedo, ir lá pro CT e treinar no mesmo horário que o nosso time está treinando lá em Fortaleza? O cara tem que viajar junto com o grupo? Sinceramente, na minha opinião, eu não consigo entender essas coisas, porque o cara não pode jogar, mas pode viajar, né? Enfim, vamos aguardar, quem sabe também vai estar no banco, né? Quem sabe o Paiva aí dê alguns minutos ou para Felipe Coutinho ou até mesmo para o Paulinho Paula. Paulinho Paula não deve voltar nesse jogo porque aí está nesse processo de volta, né? Vamos aguardar para a gente ver o que pode acontecer, tá? Então, Maxime Domingues pode ganhar uma chance na equipe titular, né? Quem estaria retornando ao time é o Emerson Rodrigues. Ele que ficou fora, ele que foi punido pela diretoria do Vasco aí no último jogo, né? Ele que faltou o treino do último domingo, a justificativa não colou, a diretoria do Vasco aí, então deu um gancho para ele, deixando ele fora da partida. Aí eu vi o bonitinho lá, né? Todo respeito, né? O Lucas Pedrosa no SBT Rio, né? Porque você punir, tá certo, porque ele não é nem uma referência, ele não é nem um grande craque, né, e tal. Então quer dizer que se fosse um craque poderia faltar treino, sabe? São coisas assim. Aí é por isso que racha elenco. É por isso que racha elenco aí, não no caso, né, nesse elenco do Vasco, mas a gente pega aí o Urubu, lá, o Gabriel Barbosa, é um estrelismo, uma marra sem tamanho, que falta humildade, aí racha o elenco, sabe? Aí numa dessa aí, você pune o cara. Então quer dizer que se o Coutinho faltar treino amanhã ou depois, vai poder. Se o Payet faltar o treino, vai poder. Se lá o Jardim faltar, vai poder. Aí o Emerson Rodrigues faltou, não pode. Aí é punido. Isso é errado. Isso é errado. O que vale para um tem que valer para todos. Não interessa se o cara é craque, se o cara é um jogador mediano ou se o cara não joga nada. Simples assim. Todos são jogadores do Vasco, todos recebem salário, ninguém joga de graça. Se está ali errado, se a diretoria entende que tem que ser punido, não importa se é o Verrete, se é o Piton, se é o Payet, se é o Coutinho. Não interessa. Ou se é o Emerson Rodrigues, ou se é um garoto da base. A punição tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Porque é assim que se perde um grupo. Quando você começa a passar a mão na cabeça de uns e começa aí a punir outros. Na minha opinião, a diretoria do Vasco fez certo em punir o Emerson Rodrigues. E o Lucas Pedrosa falou que ele não é nem um jogador extraordinário, é mediano, é verdade. Mas para que falar isso às vésperas de um jogo? Só para diminuir um jogador do próprio Vasco? Se dissesse assim, não, o Emerson Rodrigues vem a 3, 4 jogos não jogando nada, perdendo gol debaixo da trave, errando passe de 2, 3 metros toda hora, aí a gente entende. Agora não, ele vinha de uma partida boa que ele fez contra o Bahia, foi punido para não jogar aí diante o Cuiabá. Aí por isso o Lucas Pedrosa quer fazer lacração no SBT. Sabe, eu não gostei dessa narrativa do Lucas Pedrosa. Nada contra o Lucas Pedrosa, a pessoa física dele. Nada contra a vascainidade também, ele torce pro Vasco, beleza. Agora eu não concordo. Não achei legal essa narrativa. Né? Você, num programa ao vivo, com a audiência do Brasil inteiro assistindo, todas as regiões do Brasil assistindo, fala uma situação dessa. Então quer dizer, se fosse um craque, poderia. Sabe? Porque até o craque, lá na época do Romário, o Romário faltava treino, 1, 2 treinos. Chegava numa final de campeonato e metia 2, 3 gols na final. Arrebentava, dava assistência e coisa e tal. Só que ainda assim não é maneiro. Porque aí aquele cara que corre o jogo inteiro pro Romário fazer o gol já não gosta. Fala, pô, peraí, se eu faltar eu tomo punição, eu tomo multa no salário. O cara não veio, não aconteceu nada. Mas o Romário resolvia dentro de campo. Beleza, mas os caras que corriam pro Romário resolver dentro de campo? Isso é errado. Porque o futebol não se joga com 1 ou 2 jogadores, se joga com 11.
Sem contar os reservas, os suplentes que ficam no banco. Isso é uma atitude errada, eu não concordo com isso. Porque o Romário arrebentava, mas tinha o volante correndo o jogo inteiro, o zagueiro tirando bola o jogo inteiro, os laterais correndo o jogo inteiro, para pegar aquela uma, duas bolas no jogo, espetar para ele lá na frente, ele dá o tapinha na frente que ele dava um corte para um lado ou um corte para o outro e batia de biquinho na cara do goleiro. Era o que ele fazia sempre, era só golaço. Só que para isso, o time sofria o jogo inteiro, para não levar gol e para entregar a bola no pé dele. Você imagina se essa moda pega? Então eu acho que em algumas situações eu acho que não tem nada a ver. Aí pessoas que têm um microfone na mão, que estão ali numa emissora nacional, que tem a chance de falar algo construtivo, joga uma situação dessa deixando na entrelinha para o torcedor, que se fosse um craque poderia ter faltado o treino, que não teria punição, mas porque foi o Emerson Rodrigues não pode. Então ele não tem o valor dele. Então de certo o Emerson Rodrigues não tem o valor dele, porque o primeiro gol contra o Cuiabá foi ele que fez. O gol de empate contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, que o Vasco virou, foi ele que fez. E outros jogos que ele vem ajudando. Não estou dizendo que ele é a estrela da companhia. Não estou dizendo isso. Ele pode arrebentar hoje, inclusive, contra o Fortaleza, como pode não jogar nada. Ok. Agora o que eu quero dizer, se puniu ele, se amanhã ou depois acontecer com qualquer outro jogador do elenco, seja com o sub-20 da base do Vasco, que está no profissional, que é o caso do Ryan, do GB, enfim, com o Leandrinho, seja com o goleiro Léo Jardim, seja com o Hugo Moura, seja com o Verratti, seja com o Payet, tem que ser igual. Tem que ser igual. Porque a regalia que você dá para o craque é na hora de pagar o salário. O Emerson Rodrigues deve ganhar aí, não sei, 150, 200, 300 mil por mês? Não sei, sinceramente. Tá? Também não sou lacrador mentiroso para enganar vocês. Exemplo, o Payet ganhou 1,5 milhão. Então a regalia que o Payet tem é todo final de mês quando o dinheiro bate na conta dele. Essa é a regalia dele, é o salário astronômico. Ponto. A regalia que o Payet tem é a zona mista de todo jornalista que quer falar com ele. Todo torcedor quer tirar foto com ele. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Não tem nada a ver com o Payet, com a pessoa física do país. Estou dando um exemplo aqui, tá? Dentro dessa situação. Agora, voltando para o assunto do jogo, a dupla de zaga preocupa, né? Porque tem hora que o Maicon resolve do lado do Léo e tem hora que essa dupla, meu Deus do céu, deixa a gente quase infartando, né? Vamos torcer para que hoje dê certo, né? Se vão ser esses dois jogadores na dupla de zaga mesmo, porque o Rojas voltou a ser relacionado, inclusive entrou contra o Botafogo. A gente não sabe qual é a mentalidade, o pensamento do Rafael Paiva. Pode ser que o Rojas venha a jogar, não sabemos. Né? Pode ser que o Paiva me invente uma linha de 3, que eu acredito que não, é chamar demais o Fortaleza para o jogo. Mas também se fizer isso para sair por uma bola e conseguir ganhar o jogo, não é vergonha. Não é vergonha. O que não pode é botar 3 zagueiros, passar o jogo inteiro dentro da área tomando sufoco e perder de 2, 3-0. Aí não vai adiantar nada. Né? Agora, se for para entrar com 3 zagueiros, só um exemplo, tá, gente? Não é que vai acontecer, não. Mas se for para entrar com 3 zagueiros, você tira um dos homens do meio, coloca mais um zagueiro, para os dois pontas poderem espetar um contra-ataque com os laterais e o Verratti ali, e der certo, ok. Agora, se faz isso e perde, não adianta de nada. Né? Vamos ter que aguardar. Particularmente o Maxime Domingues é um jogador que eu gosto dele, não acho ele um cracaço, mas eu acho que gosto do futebol dele. É um jogador que faz box to box, é tipo Paulinho Paulo, o estilo dele. Volta, ajuda a roubar a bola, mas também cria jogada e pisa na área. Tem hora que ele acerta várias jogadas, é muito feliz, tem hora que ele erra, porque o jogador de criatividade tem que tentar algo diferente. Então quando tenta, às vezes você acerta e às vezes você erra. Qualidade técnica é indiscutível. Dimitri Payet e Felipe Coutinho têm muito mais qualidade técnica. Mas o Maxime Domingues, hoje, está se mostrando que tem mais aí desenvoltura na parte física, mais ritmo de jogo. Não sei, vamos ver. Esse vai ser um jogo que ele pode ter a chance de começar como titular, pode talvez jogar 90 minutos. Né? Um adversário coeso, o meio-campo do Fortaleza é encaixado, o ataque deles também é bem assertivo. A gente viu o que eles fizeram no último jogo contra o Juventude. Vamos ver o que o nosso Rafael Paiva está pensando em estudar e fazer, né, para esse jogo aí, né, meus amigos? O Vasco precisando vencer. Se a gente ganha, vai a 46 pontos. Se empata, vai a 44. Se perde, é claro, continua com 43 pontos. Né? Lembrando que essa rodada teremos vários jogos importantes aí também, em relação à parte de cima do meio e a parte de baixo da tabela. Mas para a gente não precisar ficar fazendo conta, contando com os outros, com o resultado desse, aquele ou outro aqui, o Vasco tem que fazer a parte dele.
Não é fácil, é uma dura missão vencer o Fortaleza no Castelão, tanto que não é fácil, que há mais de 20 anos o Vasco não ganha do Fortaleza jogando lá no Ceará, no modo geral, tão quanto no Castelão, mas o jogo é jogado, né? O jogo é jogado, né? Esse mesmo Vasco já ganhou esse time do Botafogo, não agora, mas já ganhou, né? Enfim, esse mesmo Vasco empatou com o Flamengo, teve chance de virar, assim como podia ter perdido também, agora no segundo turno. Só que esse mesmo Vasco já tomou de 3 para o São Paulo, que esse mesmo Vasco enfiou 4 no São Paulo. Então entendam que, vocês observam que o futebol é volátil, tem altos e baixos. Como vai estar o nosso meio campo hoje? Será que vai estar encaixadinho? A marcação vai encaixar? Os jogadores vão estar acertando ali os passes rápidos? Os jogadores de lado de campo vão entender o raciocínio para passar no momento certo, voltar para marcar no momento certo? Será que o Verratti vai estar correndo? Porque no último jogo o Verratti quase não correu. Então tem todas essas situações que a gente vai ponderando, vai pontuando. Vamos ter que aguardar aí até chegarmos até às 7 horas desse sabadão, onde o nosso Vasco entra em campo diante a equipe do Fortaleza. Agora mudando de assunto, se tratando das meninas da Colina, elas entraram em campo ontem, né? Meus amigos, e é o seguinte, elas foram eliminadas do Campeonato Carioca. Fluminense e Vasco jogaram aí pela competição da categoria, né? O primeiro jogo o Vasco perdeu por 2-1, né, para a equipe do Fluminense, e o segundo jogo aí acabamos empatando em 1-1, com isso no agregado 3-2 para o Fluminense, o Vasco eliminado da competição estadual feminina. Agora as meninas da Colina só voltam a jogar em 2025, né, gente? É uma pena aí essa eliminação, só que eu também já tinha cantado essa pedra, né? Não tô aqui querendo gorar, nem ficar aqui querendo surfar na onda não, mas eu já tinha falado, olha, enfiar 6 no Resende, enfiar 6 nos times pequenos aqui é muito fácil, mas quando pegar Botafogo, Flamengo e Fluminense perdem. Eu já tinha falado isso, né? E foi o que aconteceu. As meninas da Colina enfiaram 2 ou 3 goleadas aí antológicas contra times de menor expressão, mas quando pegaram Botafogo, Fluminense e Flamengo, o resultado não veio, né? Foram derrotas em cima de derrotas aí, né? Então, que sirva de lição tanto para a comissão técnica, quanto para a diretoria, quanto para as meninas, né? Temporada do ano que vem está chegando aí e elas têm a missão aí de tentar, né, ascender, de tentar voltar à elite do futebol feminino, que não é fácil, hein? Não é fácil, gente. Agora, se tratando aí de outra situação, é Pablo Galdames, né, gente? Olha só, o jornalista José Tomás Fernandes Pumaneiro, né, o José Puma, né, ele afirmou, o jornalista chileno afirmou o seguinte, né, que o empresário do Galdames, ali, o representante do Galdames, aguarda uma proposta de algum clube europeu, né, gente? Isso mesmo, segundo aí o José Tomás Fernandes Pumaneiro, o Galdames estaria esperando aí uma proposta de algum clube europeu e não vai renovar com o Vasco, né? Segundo aí o jornalista chileno, né? Então tomara que seja verdade, que ele não renove com o Vasco, que ele siga a vida dele, vai ser feliz em outro lugar, beleza, valeu, né? Liberando aí $500 mil da folha salarial do Vasco, pra gente ir ao mercado no próximo ano, para trazer algum jogador, né? De repente algum zagueiro aí de calibre, ou de repente um outro meio campo também, né? Pra volância aí de mais qualidade, né? Porque ele, sinceramente, já chegou debaixo de muita dúvida, né? Por ser da 777, do Genoa, não era titular lá, não era reserva, coisa e tal, chegou no Vasco com status titular. 2, 3 joguinhos mais ou menos aqui no Carioca, deu aquela enganada. Quando chegou a realidade do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, todo mundo viu o que aconteceu. Fez um jogo mais ou menos contra o Cuiabá, mas, pô, gente, o Cuiabá hoje é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, né? Vou ser bem sincero, né? O Cuiabá vem sendo aí um dos piores times aí do Campeonato Brasileiro. Então, é isso aí. Eu acho que, na minha opinião, tem que deixar ele seguir a vida dele mesmo, e tomara que o José Puma, né, o jornalista chileno, esteja certo nessa situação, que o Galdames estaria esperando uma proposta de algum clube europeu e não renovará com o nosso Vasco. Se tratando agora de material esportivo, né, a gente tomou conhecimento nos últimos dias que a Nike estaria ali em negociações avançadas com o Vasco, perto de acertar um contrato. A Puma também já esteve perto de acertar com o Vasco, já teria ali esboçado ali, propostas e coisa e tal. A gente já vem divulgando essa situação. A gente sabe também que a Mizuno, né, a Mizuno também tem interesse, ainda ela mantém um interesse em patrocinar aí, no caso, em fornecer o material esportivo para o nosso Vasco. E a Capa, né, que tem um contrato prorrogado até maio de 2025, surgiu a informação do próprio Vasco que a Capa pode jogar isso aí até dezembro de 25. Gente, é brincadeira se isso acontecer, né? É brincadeira se isso acontecer. Eu não estou entendendo mais nada se a Capa ficar até o final do ano que vem, né? Eu quero saber os valores, porque a diretoria do Vasco não divulga essas coisas. Falou que a Capa vai ficar até mais de 2025, mas não falou quanto que a Capa vai pagar para o Vasco, de royalty, né, de luva, não falou.
Não falou, e se ficarem até dezembro, eu quero entender quanto é que o Vasco vai levar nessa. Quanto é que o Vasco vai levar nessa? Sabe por quê? Se a gente não tivesse potencial de torcida e de venda de camisas, de massa, de engajamento que nós temos, se a gente não tivesse todo esse potencial, Puma, Mizuno e Nike não estariam interessadas no Vasco. São gigantes aí, a Mizuno não tanto do futebol, mais do vôlei, de outros esportes, mas é sim uma gigante de material esportivo, né? A Puma também é uma outra gigante, em todas as Copas do Mundo está aí em várias seleções mundiais, vários clubes aí de elite, né? E a Nike não precisa nem falar, né, gente? Não precisa nem falar aí, patrocina a seleção brasileira há anos, várias outras seleções, grande time de ponta também do futebol mundial, né? Todo mundo sabe que na verdade a realidade hoje em dia é Adidas, Nike, Puma, aí depois vem as outras, né? Vem Under Armour, né? Vem Umbro, vem Reebok, vem Diadora, aí vem várias outras aí, né? A própria capa, seria bacana aí o Vasco acertar um contrato com a Nike, né? Nunca teve contrato com a Nike, já teve um breve contrato com a Puma, teve uma parceria também no passado, no tempo do Dinamite, com a Adidas, né? A Umbro já passou várias vezes, Diadora também, capa algumas vezes também pelo Vasco, Pênalti, né? Até a Champs, né? já teve como fornecedor de material esportivo do nosso clube, entre outras marcas, a Finta, né? Mas a Nike nunca, né? Seria um marco histórico, mas é claro que a Nike deve chegar com uma bala, mas a gente não sabe se vai ser um valor aí maneiríssimo, né? E a Puma não, perdão, e a Mizuno ainda teria esse interesse, a marca japonesa ainda teria interesse aí em fornecer material esportivo para o nosso gigante da colina. Agora eu quero falar com vocês, meus amigos, sobre a Vasco SAF. Então, se tratando da nossa SAF, é o seguinte, né? O Vasco divulgou um comunicado, um pronunciamento na manhã dessa última sexta-feira, às 8 horas da manhã, onde foi atualizado no site oficial do Vasco da Gama, né? O Vasco, nesse pronunciamento, né? Foram vários tópicos abordados, né? Se tratando aí da mediação e coisa e tal, explicando tudo para o torcedor, tá? Como a gente já vem falando isso há vários dias aqui no canal, você que tem dúvida, volta alguns dias atrás no nosso conteúdo, assiste, tá tudo lá, tá tudo registrado para você, tá? Eu vou falar só da parte que interessa nesse momento, que é sobre a SAF, que é o 12º tópico, na verdade o último tópico desse pronunciamento, dessa reportagem divulgada pelo próprio site oficial do Vasco, tá, gente? Então, como vocês já acompanham, né, é o seguinte: já houve alguma proposta oficial de um comprador interessado? E por outro lado, a associação tem a intenção de não vender a SAF e retomar com o modelo associativo? Então, duas perguntas interessantes que o próprio Vasco, no caso, fez, claro, uma retórica para nos responder, né, gente? Então, vamos lá. Resposta do Vasco: não houve nenhuma proposta formal para a compra de percentual da Vasco SAF. Afirmações sobre proposta concreta de investidores são mentirosas. Até agora, há apenas sondagens iniciais. A venda do Vasco não pode ser feita de forma precipitada, como um simples anúncio para vender ao primeiro interessado. Na venda anterior, essa abordagem se mostrou um fracasso e colocou o patrimônio do Vasco em risco. A associação mantém a intenção de vender e procura um investidor que compreenda a grandeza e a história do Vasco, que seja capaz de atacar as dívidas, de investir e melhorar a estrutura do futebol. Enquanto buscamos um novo parceiro, o Vasco não pode ficar parado e segue com sua reestruturação financeira. Atualizado no dia 8/11 de 2024, às 8 horas da manhã, fonte site oficial do Vasco. Então, né, surgiu aquele burburinho todo na mídia, a gente até comentou aqui, né, estava sendo especulado lá, o magnata grego, né, ainda falei, será? Pois bem, muita gente lacradora, mentirosa, colocando aí que tinha proposta, que tinha isso, tinha aquilo. Tempo atrás os lacradores também falaram que o fundo árabe ia fazer e aconteceu, o próprio Pedrinho veio a público e deu na emenda, falou não, é mentira, não procede. E agora, mais uma vez, o Vasco não recebeu proposta nenhuma oficial pela compra da SAF. Não recebeu proposta nenhuma oficial. O BTG Pactual tinha sinalizado o interesse para a Equipe lá atrás, né, alguns dias atrás, né, mas não foi adiante a situação. Também não foi pro Vasco, sinalizou em comprar para a Equipe, onde o Vasco não gostou da situação, porque eles também teriam que ter falado com o Vasco, em comum acordo. Tá? E depois disso não teve mais nada. Então tem gente botando fundo árabe no Vasco, botando o dono do Chelsea no Vasco, botando o dono do Liverpool no Vasco, botando agora aí
o Evangelos Marinakis, o grego. Então assim, é muita lacração e muita mentirada. Aí depois eu abro o vídeo aqui e falo pra vocês. Tem gente que fica dodói comigo. Mas eu vou ter que falar de novo. A galera parece que gosta de ouvir mentira. Ontem veio aqui um engraçadinho falar, porque esse cara é muito fraco, não sei o que, beleza, pode achar o que quiser de mim. Pode achar o que quiser de mim, se eu sou bom, se eu não sou, se eu falo bem, se eu não falo. Beleza, paciência. Agora, eu prefiro trabalhar com a verdade. Eu trabalho com a verdade. Tá? Todo dia na internet aí é videozinho aí de vagabundo, desculpa da palavra, de vagabundo, com 50, 60, 80 mil visualizações, de robozinho, vídeo mentiroso, colocando jogador no Vasco, tirando treinador, tirando isso, tirando aquilo, colocando investidor, tirando um monte de coisa do Vasco. É tudo mentira. Tudo a mentira da mentira descabelada. E um monte de bobão clica para assistir. A grande verdade é essa, o papo é reto, comigo não tem essa conversa. E outros canais de YouTube, seja de jornalista ou seja de torcedores amadores assim como eu, aqui no YouTube mesmo, que fazem muita lacração e mentirada com o torcedor, é todo dia também. É 15, 20, 30, 40 mil visualizações. Então parece que a galera não se cansa de ser enganada. Depois que aconteceu o negócio da 777, muita gente ficou pagando de viúva. Ah, porque tá errado. Mas estavam lá dando audiência pro Flá Dias, pro Fábio Azevedo, pro Mário Coelho, pro Dieguinho, pro Eduardo Ferrari, pro Lucas Pedrosa. Pronto, falei. Estavam lá dando audiência pra essa turma toda. Aí quando a água bateu no pescoço, que o bicho pegou, aí muita gente pulou, se camuflou, pulou pro outro lado. É, porque tava tudo errado, eu sabia desde o início. Mentira, mentira. Muito torcedor do Vasco estava indo sim de Maria vai com as outras nessa história aí de SAF. Eu desde o início, quem me conhece sabe, antes de eu abrir o canal, eu já era contra essa situação do jeito que foi. Não contra o modelo de SAF, mas a maneira que foi feita no Vasco, eu já era contra. E quando eu abri meu canal, o primeiro, o segundo, o terceiro, todos os vídeos foram sempre batendo de frente com a dona 777, com o senhor Jorge Salgado, com o Duque Estrada, com o Adriano Mendes, com o Alexandre Campelo, com o Júlio Brandt, com toda essa patotinha. Eu nunca fui camaleão aqui, nunca fui. Inclusive hoje eu apoio o Pedrinho, apoio. Mas lá atrás eu fiz campanha pro Levin, sim. Eu queria que o Levin tivesse entrado. Não entrou, valeu, vida que segue. Pedrinho entrou e está fazendo um bom trabalho, administrativamente falando. Na parte do futebol deixou um pouco a desejar na última janela, mas aí já foi vida que segue. Mas administrativamente falando, ele tem meu apoio sim. Está se mostrando um cara honesto, de caráter, honrável, que está representando a torcida do Vasco. Vamos ver até onde vai dar essa situação, dessa mediação, desse arbitral lá na Fundação Getúlio Vargas, desse imbróglio na justiça envolvendo 777, a ECAP. Agora, uma coisa eu falo para vocês. Vamos dar ouvido, torcedor, para a galera mais humilde que fala de Vasco, assim como eu, assim como outros 2 ou 3 canais aí. Não que eu estou me achando humilde, não. Quando eu falo humilde, são canais de menos ibope, que são canais de menos visibilidade, que trabalham com a verdade, a começar pela capa, pelo título e pelo conteúdo. Tem alguns ou outros aí que não sabem ler e vem falar bobagem pra mim aqui. Esse dia eu botei pra comemorar com ponto de interrogação, né? Tipo assim, é pra comemorar, o Vasco tomou 3, aí estão especulando o grego no Vasco, especulando o Nike, eu falei, é pra comemorar, a gente falou sobre isso no vídeo. Aí tem bonitinho que vai falar, comemorar o quê? Você tá ficando maluco, não sei o quê, porque aí não posso fazer nada. Se a pessoa fugiu da escola, preferiu passar a aula inteira jogando bola, sei lá, ou teve que trabalhar desde cedo, eu respeito isso, eu entendo, muita gente tem que deixar o colégio para trabalhar, ok, mas eu não posso fazer nada se a pessoa não tem entendimento de gramática, de leitura, aí quer dizer que eu sou mentiroso, mas para quem sabe ler, eu não boto mentira nos meus títulos, não boto mentira nas minhas capas, e muito menos no meu conteúdo. Trabalho com a verdade, perco audiência com a verdade, perco visualização com a verdade, o próprio YouTube deixa de indicar meus conteúdos às vezes. Aí eu aposto quanto vocês quiserem. Eu aposto o meu canal com o canal. Eu dou o canal para quem quiser. Se eu estiver falando mentira aqui. Se eu fizer uma semana, eu poderia fazer isso, só porque eu não sou filho da mentira. Mas se eu fizesse aí uma semana de teste com vocês aqui, que são meus amigos aqui, quase 12 mil inscritos aqui no nosso canal, para graça do nosso bom Jesus, poderia fazer uma semana de teste de fake, a semana do fake, eu poderia fazer. Todo mundo aqui que já me segue já iria saber, eu já ia avisar vocês 10 dias antes. A semana do fake. Eu ia fazer uma semana com título, capa e conteúdo mentiroso. A gente ia ter aqui 10 vezes mais de visualizações e tempo de visualização e engajamento no canal. Porque, infelizmente, não só o torcedor vascaíno,
Mas o torcedor de futebol e o brasileiro, no modo geral, acostumou e gosta de ser enganado. Não todo mundo. Óbvio, tem uma galera inteligente, que são vocês, que me acompanham, uma galera aí que sabe das coisas, que até me ajuda, às vezes eu derrapo aqui, derrapo ali, vocês estão sempre me ajudando, até porque eu não sou dono da verdade, não sou jornalista, quero ser um dia, se Deus permitir, né? Mas eu trabalho com a verdade, e a gente não tem credibilidade. A gente não tem credibilidade. Quando a gente pega e fala aqui que o Eric Marcos pode ser antecipada a venda dele, que ele pode ir lá para o Ludogorets já de forma definitiva, que ele está emprestado. Aí muitos falam que a gente está falando mentira, está inventando história por falta de assunto. Aí quando a Itatiaia fala, muita gente aplaude, porque a Itatiaia tem holoforte. Eu não quero holoforte, eu só quero a verdade. E quando eu erro, eu venho aqui, boto a cara, quem me conhece, quem me acompanha sabe. Eu chego e falo, pô galera, me desculpa, eu estava equivocado, realmente a informação era essa, eu falei errado para vocês e tal, beleza, ok. Esses dias mesmo aí falaram, né, eu trouxe para vocês, ó, o Coutinho não deve viajar, coisa e tal, só depois da data FIFA. E viajou, mas já é dúvida se vai jogar ou não. Então assim, é uma bagunça, é um desencontro de informações. Uma coisa aqui, outra ali, nem tudo a gente vai acertar, faz parte. Agora, o que não faz parte é a galera gostar de ouvir mentira, gostar de ser enganado. Porque, infelizmente, no Brasil hoje, quem fala a verdade está errado, é chato, é careta, é um monte de coisa. Aí quem fala mentira é bem informado. Ah, porque você está atrasado, o outro ali falou tudo. Não, eu prefiro falar depois e falar a verdade do que falar na hora no oba-oba. Ah, fui a primeira pessoa a botar notícia e depois ficar com a cara de tacho porque era uma mentira. Porque era uma mentira, eu prefiro não fazer isso. E outra coisa, quando tem furo real, pesado de reportagem, eu trago para vocês, eu tenho minhas fontes também, não sou jornalista, mas eu também tenho minhas fontes. A notícia da Nike surgiu lá no Fábio Azevedo, o Fábio Azevedo falou que tinha fechado com o Vasco. Um amigo meu, conselheiro do Vasco, me falou um dia antes, olha, a conversa está avançada, viu? Está perto de acertar. Eu ainda esperei, não quis colocar no canal. Perante Deus, eu não quis, eu esperei. No dia seguinte o Fábio Azevedo veio, fez uma lacração danada e falou uma mentirada danada pro torcedor. Ficou feio para ele, porque passou 2 horas, surgiu a notícia, não, o Vasco não tem nada acertado. As conversas estão adiantadas, bem adiantadas as negociações. Que era o que o meu amigo já tinha me passado na noite anterior. Eu esperei, tranquilo, depois coloquei aqui no outro dia, porque eu não estou aqui para poder ganhar o holofortezinho para colocar a primeira postagem. Isso aí vocês já podem ver no Instagram, no X, no Facebook, aí o tempo todo a mentirada, a lacração come solta toda hora. Isso aí vocês já veem toda hora as postagens. Eu estou aqui para poder falar, para dar minha opinião, para dar notícia em cima da verdade. Não adianta eu falar, dar a notícia e dar minha opinião em cima de uma mentira, porque depois de 2, 3 horas, tudo aquilo que a gente constrói aqui no conteúdo do nosso canal é tudo desconstruído, cai tudo por terra porque não tem embasamento, porque é mentira. Só que a galera parece que gosta de ouvir mentira. E a gente que trabalha com a verdade, infelizmente, é descredibilizado, a começar pela própria plataforma, que não indica o nosso vídeo, não indica o nosso conteúdo pra galera. Ou a galera tem o ranço de mim, não sei o que acontece, não sei. Sinceramente, tem hora que às vezes eu até desanimo, estou até desabafando com vocês aqui, às vezes eu até desanimo de ficar falando de Vasco todo santo dia. Eu estava fazendo 2 vídeos por dia, minha saúde estava ficando debilitada, eu estava ficando muito cansado, eu tenho minha vida pessoal também, voltei a fazer de uns 15 dias para cá 1 vídeo só por dia. Quero voltar a fazer 2 vídeos? Quero, mas quando a galera começar a dar ouvidos porque eu estou falando, e quando realmente tiver notícia, porque não adianta fazer 2 vídeos por dia para enganar vocês, torcedores. Fazer um vídeo de manhã para falar do Vasco e Fortaleza, falar do Payet, falar do Coutinho e da SAF do Vasco. E fazer um vídeo de noite para falar da mesma coisa. Gente, é só trocar a capa e o título. Quer enganar quem? Vamos enganar quem, gente? Estamos enganando a quem? Essa é a vantagem da gente estar na rede social. A gente tem a liberdade de abrir o conteúdo na hora que a gente quiser. Embora o robozinho, o algoritmo, não indique o nosso vídeo porque a gente põe em horários diferentes, a gente tem essa liberdade de colocar aqui. E se você quer se fazer bem informado, quer saber a opinião das coisas verdadeiras que acontecem no Vasco, com humildade, com a verdade, ativa o sininho do nosso canal. Que se o YouTube não entregar a notificação, com o sininho ativado, você passa ali, você vai ver lá, inscrições, vai estar lá a bolinha lá.
Quando é estreia, vai estar vermelhinho, que o Álvaro vai estar ali, a estreia não em uma coisa ao vivo, ou live ou numa estreia. Quando é um vídeo que eu já coloquei alguns minutos ou horas, vai ficar uma bolinha azulzinha. Você clica lá e vê a novidade do dia no nosso canal. Quando tiver algo muito gritante, eu vou fazer uma postagem, uma comunidade, assim como tem algumas comunidades por aí já, que eu já postei, aqui mesmo no próprio YouTube, ou um próprio shortzinho falando, olha, estou aqui direto em uma situação, aconteceu isso e isso. Do contrário, eu vou esperar passar o dia, eu vou apurar a informação, vou saber o que é, o que não é, para depois vir trazer para vocês. E Deus conhece o meu coração, eu não preciso ficar assistindo vários canais de YouTube, vários canais de televisão, para pegar a opinião dos outros, para em cima da opinião dos outros tecer a minha opinião, muito pelo contrário. Eu dou a minha opinião e pronto. Se por um acaso vier a calhar de bater com o comentário de fulano, ciclano ou beltrano, é porque bateu. Se não bater, é porque não bateu, não tem vínculo nenhum. Eu falo o que eu quero falar, o que está no meu coração, o que eu vivo de Vasco, o que eu entendo do Vasco. Eu tenho 32 anos, nesses 32 anos eu sou escolhido de Deus e nas minhas horas vagas, no meu momento de lazer, eu falo de futebol, seja com um amigo, seja no trabalho, estou ali falando de futebol. Se eu não estou falando das coisas abençoadas, eu estou falando de futebol. Seja do Vasco, seja do Urubu, do Fluminense, do Botafogo, do São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Eu falo de vários outros times. Inclusive, eu tenho até projeto para daqui a um tempo abrir um canal amplo falando de todos os times. É porque eu não tenho tempo e saúde para fazer isso tudo o tempo todo. Eu tenho outras coisas para fazer. Só que desanima também, porque falando de um clube só já está difícil. O pessoal gosta de ser enganado. A verdade o pessoal não gosta de ouvir. Gosta de ouvir mentira. Porque quando lá atrás 10 canais lacradores e mentirosos venderam o sonho americano da SAF do Vasco, a galera adorava ficar no oba-oba. Teve gente que enriqueceu com isso aí. E tinha 2, 3 canais gritando sozinho, com uma almofada na boca no escuro. Ninguém ouvia esses canais falando aqui no YouTube. Aí quando tudo aconteceu agora, tem muita gente que tá tendo que dar o braço a torcer. É verdade, o canal ali já tinha falado, ó. Sabe, então são coisas que a gente, que somos canais menores, que a gente fala, a turma não quer dar ouvido. Então quer ser enganado? Que seja enganado. Quer a verdade? Vem comigo. Valeu, galera? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, eu tô ficando por aqui, tamo junto. Hoje, olha, palpite 1-1, coração 1-0 Vasco. Vou ficar por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama é imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!